Então, irmãos, nessa noite é um prazer, como sempre, a gente atendendo ao chamado primeiramente do nosso Senhor, juntamente com a direção do ministério, estamos aqui para mais uma vez agregar a nossa vida como um todo, a nossa vida espiritual, mais um pouco da genuína palavra do Senhor, uma vez que nós somos conhecidos como irmãos em Cristo. E é exatamente sobre essa irmandade, sobre essa aliança de irmãos para com irmãos que temos, é que nós vamos tratar nessa noite. Uma vez, somos chamados de irmãos. Nesse intervalo em que somos conhecidos como os irmãos, estando você dentro da denominação Batista Verida ou não deixamos de ser irmãos, uma vez que nós temos uma aliança com esse ministério. E conviver, irmãos, essa comunhão entre irmãos, nós sabemos que não é fácil. Não é fácil para ninguém. E haja vista que nós nos relacionamos, nós ouvimos, nós falamos, nós fazemos, e nesse intervalo em que esse apanhado de ajunção vai se completando por si só, uma vez falamos alguma coisa que não agrada, uma vez fazemos alguma coisa que não agrada, e como mais uma vez já estou pregando a palavra, mais uma vez, nós nos comunhamos como irmãos, é lícito que nós venhamos de tempos em tempos assumir a responsabilidade de expressar de uma maneira mais clara, até mesmo um pedido de perdão. Eu quero aqui em Cristo Jesus, como irmãos que somos, eu quero aqui pedir perdão a toda a igreja, pedir perdão à direção desse ministério, pedir perdão aos irmãos, principalmente os líderes. Se em algum momento eu fiz ou expressei algum sentimento que não condiz com a nossa realidade, que não condiz com a nossa comunhão como irmãos em si. A palavra de Deus diz, lá em Mateus capítulo 6, a partir do verso 12, diz que se nós pedimos perdão, uma vez que nós pedimos perdão aos nossos irmãos, o Pai que está no céu também nos perdoará. Perdoai-nos os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Então, se porventura eu ofendi alguém com alguma atitude, com algum gesto, com alguma palavra, em nome de Cristo Jesus, para que eu possa ter liberdade para estar pregando essa palavra nessa noite, me perdoa em Cristo Jesus. Amém? Uma vez alguém, num outro ministério que eu congregava, alguém, por um assunto lá, disse para alguém, me perdoa porque eu não devia ter feito o que eu fiz. A pessoa virou para outra e disse, não, você não deve pedir perdão para mim. Você tem que pedir perdão para Deus pela atitude que você fez. Não. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz isso. Se você errou com teu irmão, vai ao teu irmão e pede perdão ao teu irmão. Uma vez o seu irmão te perdoando, o céu se abre e tudo se torna claro através do pedido de perdão. Então, em nome de Cristo Jesus, eu estou aqui pedindo perdão à direção do ministério, por alguma coisa, algum motivo, e enfim. Mas que João 3,30 conclua nas nossas vidas, que eu diminua e que ele cresça. Vamos para a palavra, em nome de Jesus. Eu ia pregar nesta noite o que foi dito aqui no início pelo pastor Pertino, que abriu aqui o culto. Eu ia pregar João 1, 11 e 12, mas como é do meu, assim, agregar as palavras, eu quero que você abra a tua Bíblia, no capítulo 8 de Romanos, a partir do verso 12, em nome de Jesus, uma vez que o Senhor falará conosco por intermédio da palavra. Iremos fazer menção do verso 12 ao verso 17 do 8º capítulo de Romanos. Em nome de Jesus. Assim diz a genuína palavra do Senhor. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis.
Pois todo o que se guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes, outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. No qual clamamos Abba, Pai. Amados irmãos, neste final onde o apóstolo Paulo nos relata esse clamor pelo nosso Pai, o nosso Deus, o único e suficiente Deus. Ele é conhecido como Abba, na linguagem aramaica, Abba, Pai. Pai, em aramaico, Abba. Uma vez que nós somos conhecidos como irmãos em Cristo, nós venhamos a entender que, estando nessa mesma verdade, nessa mesma convicção de que todos somos filhos de Deus, é lícito nós entendermos que quando somos escolhidos para ser filho, porque é bem verdade que nós sabemos que Ele é quem nos escolheu. João 15,16 retrata muito bem isso. Foi Ele quem escolheu a nós. E uma vez que somos filhos escolhidos, quem é escolhidos não tem escolha, a não ser ser filho, a não ser servir. Uma vez que somos escolhidos, nós não temos escolha a não ser servir. É necessário que nós atentamos para essas passagens bíblicas, porque nós estamos vivendo dias difíceis, nós estamos vivendo dias sobremaneira sobrecarregados para todos, principalmente para nós no tocante à nossa fé, no tocante àquilo que cremos, porque uma vez que nós somos conhecidos como filhos de Deus, o mundo vai nos cobrar isso todo dia e toda hora. Nós somos cobrados como verdadeiros filhos de Deus e temos que dar testemunho daquilo que somos. Uma vez que nós nos tornamos filhos de Deus, uma vez que somos escolhidos para testificar Deus, o Abba se revelará em nós. No capítulo 10 do livro de Marcos, no capítulo 10, no verso 46, conta aquela história muito conhecida por todos nós. O encontro daquele moço Bartimeu, quando ele encontrou com Jesus, quando Jesus estava caminhando com a multidão no caminho de Jericó. E aquele moço, que muitas das vezes entendemos ser Bartimeu o nome dele, quando na verdade não é. Uma vez que ele encontrou com Jesus, ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nesse clamor, ele estava pedindo ao Pai revelado em Cristo para que tivesse misericórdia dele e curasse daquela enfermidade que assolava tanto a sua vida. Ele não nasceu cego, ele se tornou cego e ele disse: Pai, tem misericórdia de mim, faça com que eu torne a ver. Ele não nasceu cego, ele se tornou cego ao longo da caminhada. Mas uma vez ele é conhecido como Bartimeu, ele não era este o nome dele, ele era filho de Timeu. Timeu, morador de Jericó. Porque a palavra bar, em aramaico, também quer dizer filho. E é interessante a gente detalhar essas passagens na Bíblia, porque uma vez que bar é filho e Abba é pai, vamos lá para o livro de Mateus, no capítulo 27, no verso 17 em diante, vai dizer sobre um moço, que esse também não é o nome dele. Esse moço que, por causa daquela política daquela época, quando Jesus estava sendo preparado para ser crucificado, aquele moço, por nome, embora não seja o nome dele, conhecido, que a Bíblia relata como Barrabás. Este não era o nome dele. Ali era a tradução mais perfeita do amor de Deus para com a humanidade. Barrabás, que vem a ser Bar, filho, como Bartimeu era filho de Timeu lá em Jericó,
Bar, filho, este moço que estava lá, pronto para ser crucificado no lugar de Jesus. Bar, Rabás, Bar, filho, Abas, pai, filho do pai. Jesus se tornou livre. Barrabás, para que o mundo entendesse. Hoje nós venhamos a ter esse entendimento de que mesmo o mundo todo negando os feitos de Jesus, Deus jamais considerou o mundo como mundo. Deus sempre considerou o mundo como filhos de Deus. Olha que interessante isso. Olha a profundidade dessa revelação. Olha porque que quando nós chamamos uns aos outros de irmãos, nós estamos de fato nos comunhando como filhos de Deus. Filho do Pai. Abba, Pai. Então, amados irmãos, uma vez que Barrabás, sendo filho do Pai, nós venhamos a entender que Cristo, ele se entregou. Mesmo sabendo que aquele moço, no auge do seu pecado, me parece que ele era um salteador, ele era um assassino, enfim. Mas aquela cruz que Jesus assumiu a partir de então, era para Barrabás, porque a política da época dizia que aquele moço ia ser crucificado. Mas por causa do alvoroço da multidão, Pilatos lavou suas mãos e disse: não, eu não vejo pecado nenhum nesse moço, mas faça dele o que vocês quiserem. Tiraram Barrabás da cruz e lançaram Jesus na cruz. Tiraram Barrabás, que representa a mim e a você, da cruz, e pegou Jesus e lançou na cruz. Por isso que João, igual o pastor leu aqui no início, João 1, no verso 11, ele disse: eu vim para os que eram meus, eu vim para os meus, mas os meus não reconheceram. Esses meus, Barrabás. Esses meus, Bartimeu. Esses meus é todo o filho que hoje vive por aí, de religião em religião, de credo religioso em credo religioso, atestando a veracidade da existência de um Deus todo-poderoso, mas não se torna filho de Deus porque não entendeu o propósito, como Barrabás também não entendeu naquela época. Entender o propósito é você se fazer segundo o que as Escrituras dizem. Eu disse, João 11 fala: eu vim para o que eram os meus, mas os meus não me receberam. O 12 vai dizer: portanto, quantos aqueles que me aceitaram, esses foram feitos filhos de Deus. Olha aí o entendimento claro de que a gente estudando, examinando as Escrituras, examinando a genuína palavra do Senhor, porque a Bíblia, ela pede para nós examinar as Escrituras. Embora nós temos essa cultura de dizer que temos que ler a Bíblia, ler, na verdade, é examinar. João 5,39, se não me falha, João 5,39 vai dizer que, examinando as Escrituras, quando Jesus estava pregando, examinando as Escrituras, eles foram ver que ali se testificava a veracidade de que a vida eterna está baseada único e exclusivamente nas Escrituras. Examine um pouquinho aqui, um pouquinho ali, como diz Isaías 28:10. Você estuda um pouquinho aqui, você examina um pouquinho ali, é texto sobre texto, preceito sobre preceito, um pouquinho aqui e um pouquinho ali. Assim você vai chegando a um denominador comum, de que a palavra de Gênesis a Apocalipse, ela se conclui na crucificação de Jesus, em prol do projeto único que ele criou para a nossa salvação. É difícil, irmãos, muito difícil, nos dias de hoje, a gente viver o que prega, pregar o que vive, mas vale lembrar que perfeito não somos perfeito a ponto de dizer eu não tenho pecado algum. Quem dizer isso por si só já se faz mentiroso. Mas não é margem para que a gente erre e não se arrependa dos erros,
Não é margem para que a gente venha por algum motivo, contender contra um irmão e não achar graça no Espírito ao ponto de chegar e pedir: meu irmão, me perdoa. Nós sabemos que é muito difícil, igual o nosso irmão Juca fala, né? É muita luta, irmãos, é muita luta. Viver em Cristo Jesus, de fato, é muito penoso, é muita luta, mas Ele em nenhum momento Ele nos traiu. Ele disse que nós teríamos sim essas aflições que nós estamos sofrendo. Essas aflições na carne, essas aflições na alma, essas aflições do espírito, porque é os 3 itens que compõem a nossa existência. Não é fácil mesmo viver em Cristo Jesus, não é. Ai daquele que diz, porque se alguém disser, é fácil, eu sou cristão, para mim está tudo bem, está tudo maravilhoso, isso é uma forma profética de nós enxergarmos o que está por vir. Porque a palavra diz que o melhor de Deus está por vir. Muita gente diz, não, o melhor de Deus já veio, é Cristo Jesus. Não. Jesus foi um exemplo do que nós tenhamos que viver nessa terra. O melhor de Deus ainda está por vir. E chegará o dia, e virá o dia em que a última trombeta vai soar, em que a última trombeta vai tocar, e tocando a última trombeta, ao fechar e abrir de olhos, e isso também é Paulo ensinando a gente, em 1 Coríntios, a partir do capítulo 15, verso 51, ele vai dizer que essa realidade, essa vida que nós vivemos na carne, igual lemos aqui, essa vida na carne não vai herdar lá. Essa vida carnal que nós vivemos não pode herdar o que é santo, o que é puro lá. Essa carne é contaminada. Essa carne a qual habita o Espírito Santo, porque nós entendemos isso, nós sabemos que a nossa luta contra a carne é diária, porque contra a nossa própria vontade existe algo dentro de nós que não é daqui. A carne é terrena, a carne é pó, mas existe algo que habita na carne que não é daqui, é de lá. Então, por essa razão, o melhor de Deus virá para mim e para você lá. Lá. Aqui é dor, aqui é lágrima, aqui é choro, aqui é sofrimento. Mas haverá um dia, como Jesus, como o próprio Deus mostrou para João, João revelou no capítulo 21 de Apocalipse. Quando ele diz que ele viu novo céu e nova terra. Ele viu a nova cidade santa, a nova Jerusalém de Cristo adornada para ele. Olha aí a promessa se cumprindo. Olha o capítulo 14 de Mateus se cumprindo. Eis que vou para o Pai, e vou preparar-vos um lugar, para onde eu estiver, vós estejais. Ele foi chamado Filho do Homem. Pode observar nas Escrituras, a maioria das pregações de Cristo Jesus, ele dizia, importa que o Filho do Homem padeça. Filho, importa que o Filho do Homem, a pouco já não vai estar mais entre vós. Filho do Homem. Ele se fez Filho do Homem. Ele se colocou naquela cruz no lugar de Barrabás, filho do Pai, mesmo não entendendo. Filho do Pai, com todo o pecado da humanidade. Deus não criou o homem, não criou o mundo para ser lançado no inferno, não. Mas Ele criou para um propósito específico. Ao passo de entregar o próprio Filho para se fazer sacrifício vivo a respeito dos meus pecados, a respeito dos seus pecados. A humanidade, na sua grande maioria, não entendeu isso. As religiões não ensinam isso. Isso nós subtraímos das Sagradas Escrituras. Examinando as Escrituras, a gente vai entender que o único objetivo, o único propósito de Deus é fazer com que nós nos tornamos verdadeiramente filhos de Deus. E para se tornar filho de Deus, é necessário que a carne esteja morta por si só. É necessário que nós venhamos a nos crucificar a nós mesmos, de forma a não buscar as coisas terrenas. Eu não prego aqui sobre você deixar de construir sonhos, de estudar, buscar uma faculdade aos jovens aí que estão estudando. Não, não é isso. Não é isso. O papel principal do cristão autêntico em Cristo Jesus é viver Cristo Jesus na sua totalidade. Esteja você dentro do ministério, no lar, dentro do seu lar, na faculdade onde você estuda, no trabalho aonde você está trabalhando. Ali você está sendo uma representatividade viva de que Deus é.
e deem ainda promessa para aqueles aos quais se encontram ao nosso derredor. Hoje em dia é muito difícil você evangelizar uma alma que está perdida por aí, porque o atrativo do mundo, a bandeja do mundo, a bandeja de Satanás é tão saborosa, tão apetitosa, que eles não atina para o negar a si mesmo. Irmãos, o inimigo é tão covarde que ele sabe que o decreto dele já foi lançado, ele sabe que o inferno, mesmo as religiões sabem que o inferno é um lugar de tormento, um lugar de dor. Ele usa o atrativo mais gostoso para conduzir o povo até lá. É o pecado da carne, é a carnalidade humana. Porque o trem gostoso é a gente querer fazer as nossas próprias vontades. A carne necessita disso. Mas uma vez que mortificamos a carne em Cristo Jesus, nós temos o direito de ser chamado filhos de Deus. O Abba vem sobre nossas vidas. Então, irmãos, em nome de Jesus, nós estamos sim diante de tantos acontecimentos, de tantas coisas que acontecem dentro e fora das nossas denominações, e as profecias estão se cumprindo, as coisas estão acontecendo. Se hoje a gente for deparar aí com as redes sociais, com as notícias nos telejornais, é filho contra pai, pai contra filho, uma coisa absurda, uma coisa louca. E contra essas coisas não tem argumento, não tem como argumentar isso, a não ser você examinar as escrituras e dizer: é verdade, os tempos estão abreviados, os tempos estão se cumprindo. Então, portanto, o que me resta fazer é permanecer, perseverar na minha fé, no meu propósito, sem olhar para a esquerda, sem olhar para a direita, é permanecer no seu propósito, porque logo, logo a trombeta vai soar. Logo, logo ele virá para nós. Isso independente do tempo de igreja que nós temos, independente de você ter 50, 60 anos, isso não tem, para Deus, a matemática de Deus não é essa. A matemática de Deus é o hoje, o agora, o haja de Deus é para hoje, porque o amanhã pertence a Ele. Porque pode ser que amanhã nenhum de nós estejamos mais aqui, pode ser que o arrebatamento aconteça a qualquer momento. Então o propósito de Deus para que nós venhamos a nos tornar verdadeiramente filhos de Deus é agora, é olhar para o seu interior, é você entrar para dentro do teu quarto, como diz Mateus 6,6. Olha o Pai se revelando mais uma vez, Ele está dizendo: entre para o teu quarto, feche a tua porta, e o teu Pai em secreto te ouvirá. Percebe que o tempo todo Ele está buscando nós como filhos. Percebe que o tempo todo Ele está tratando nós como filhos, até mesmo lá na crucificação de Jesus, baseado na linguagem aramaica, quando eu fiz reverência ao nome de Barrabás. Jesus morreu para tirar os filhos de Deus da cruz, não somente aquele que confessou, ele disse: não, hoje mesmo estará comigo no paraíso, mas o maior mesmo foi Barrabás. O maior mesmo estava ali, sem entender nada, e Jesus olhando para ele e dizendo: vou morrer por ti. E ele sem entender nada. Mas tudo faz parte do processo, tudo faz parte de um processo e de um propósito único. E porque, para se cumprir esse propósito, hoje nós estamos aqui, perseguidos, assolados, caluniados, dentro da nossa própria criação sanguínea, porque é de lá que vem, é de lá que advém as maiores pedradas, porque te conhece. Porque se nós nos relacionarmos com pessoas de outros estados, não te conhece tão bem. Se nós nos relacionarmos com pessoas dos bairros vizinhos, te conhece mais ou menos. Mas quando você é relacionado dentro do seu bairro, dentro da sua denominação, dentro da tua casa, aí sim. E quando não testifica a mesma fé, não comunga a mesma comunhão genuína da palavra, uma hora a coisa acontece. E quer saber? Acontece mesmo, porque nós não somos perfeitos, nós somos cristãos, nós buscamos a perfeição a todo custo, entenda isso, não devemos desanimar de buscar ser perfeito. A Bíblia diz: sede santo,
porque eu sou santo. Seja filho, porque eu sou pai. E nada muda isso. Seja filho, porque eu sou pai. É o que está dizendo. Olha a profundidade disso. A responsabilidade de ser filho não é do seu líder espiritual que tem 38 anos de ministério e 60 anos de cristão. Ele é exemplo, mas a responsabilidade não está sobre ele de você ser quem você é. A responsabilidade dele é ser exemplo e pregar o que ele abstrai da palavra, para que você entenda que para ser como ele, tem que se colocar no lugar de filho. Não importa que o filho do homem padeça. Apóstolo Paulo, quer ser igual ao filho do homem? Imita a mim. Sede meus imitadores, como eu sou dele. Isso é o capítulo 11 de Coríntios. Difícil, muito. Impossível, depende de você. Depende de mim. No tocante à minha fé, eu não gosto muito de falar isso não, mas eu não tinha... Sabe, irmãos, que aquela vontade de não querer... Às vezes a vontade de largar tudo. Às vezes a vontade de... Mas o cristão, nós que somos, que temos essa identidade em Cristo Jesus, nós não prestamos nem para ser desviados, porque vai fazer o quê? Para onde? Ir para onde? Fazer o quê? Fora da presença de Cristo. Ainda com tantas lutas que temos, a nossa sã consciência vai dizer, está com ele, está difícil? Sem ele vai ser pior. A escolha sempre será nossa. A escolha sempre será nossa. E ele não mentiu. Vai ter aflições, sim. No mundo tereis aflições, sim. Porque eu nada devi, paguei o preço que paguei. Imagina vós outros. Imagina a mim, pastor. Imagina você, irmão. Imagina... E de certa forma é até lícito, irmão, que essas coisas todas acontecem. É necessário que essas coisas aconteçam. É sinal de que nós estamos vivos, buscando cada dia mais melhorar, buscando cada dia mais aperfeiçoar a nossa fé, mas pode ter a mais absoluta certeza. Quando o espinho na carne sair, ele te tira daqui e te leva embora. Esse não é mais o seu lugar. Quando o espinho da carne, você achar que já não tem mais espinho na carne, para que a graça dele venha a ser sobre, para que ele venha a ser sobre, você vai embora. Quer ficar mais um pouquinho aqui? Vai gemendo, vai chorando, na presença, mas não abre mão do que é teu de direito. Filho do Abba. Filho do Pai. E nós vamos viver até daqui a pouquinho, até o tocar da última trombeta. Nós precisamos entender que o caminho é espinhoso, o caminho é longo. Mais uma vez, ele não nos deixará órfão. Ele vai estar sempre presente. Sempre presente. E de tempos em tempos, passamos até mesmo pelo vale da sombra da morte, como o salmista Davi diz no capítulo 4, verso 4 do capítulo 23. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu, Senhor, está e está sempre comigo. Testifica isso no seu coração. Testifica essas verdades que parecem ser coisa absurda. Não, mas é a sua fé. A sua fé te leva a acreditar nessas narrativas. Por quê? Porque ela é e sempre será o firme fundamento daquilo que os seus olhos carnais não vai te mostrar. Os olhos naturais não vai te mostrar aquilo que é sobrenatural. Não vai. Não adianta, não vai. Não vai. Por essa razão, precisamos viver mais no espírito do que na carne. Embora a carne grite, a carne quer o que é dela de direito, ela necessita do que é dela de direito. Mas uma vez você tem que olhar e falar, opa, alto lá.
Não vivo mais segundo eu, mas é Cristo quem vive em mim. Então, portanto, te aquieta a minha alma, porque a alma é onde retém todo o sentimento, quer para o físico, quanto para o espiritual. Aquieta aí, alma, porque o meu espírito precisa testificar uma fé que os meus olhos espirituais revelam a mim. Vamos viver. Viver em santidade é viver com esses propósitos. Porque uma vez que nós vivemos isso, já percebeu que existe irmãos? Aqui tem. E você sabe que tem. Existem irmãos que às vezes não precisa nem de abrir a boca, mas só de você olhar para o semblante da pessoa, você vê Cristo vivo na vida dela. Aqui tem muitos. Não precisa, porque existem os ditados por aí que falam que os olhos é o espelho da alma. E é verdade. Quando você olha no olho da pessoa, se você é uma pessoa que vive, que tem aquela mesma comunhão, aquela mesma pegada espiritual, a pessoa não precisa nem de abrir a boca. Um sorriso, um abraço, você vê que a pessoa realmente está em comunhão com Cristo. A pessoa realmente está, ainda que esteja passando por uma ou outra situação. Mas, irmãos, nós vamos vencer. Nós vamos vencer. No mesmo capítulo 8, no verso 37, fala que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Vencedores é a junção de duas palavras. Você vence a dor que o mundo te causa. Em Cristo Jesus você consegue vencer. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. O mundo te causa dor, e em Cristo Jesus você vence, e você continua um dia após outro, sempre debaixo da dependência e da graça dele, porque é verdade: não vos deixarei órfãos, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Os séculos ainda não se consumiu, o século ainda está avivado, está presente, está autêntico na nossa vida, mas aquele que prometeu é inerrante, aquele que prometeu é infalível, aquele que entregou Jesus e tirou Barrabás daquela cruz, mesmo sem Barrabás entender, não foi para Barrabás que ele estava pregando lá naquela cruz, foi para você. Olha onde você está, olha o que você está fazendo numa bela tarde de domingo. Às vezes de 3 ou 4 vezes por semana estamos nós aqui, sofrendo, gemendo, chorando. Às vezes estamos aqui, às vezes estamos em casa, por causa das fadigas que o mundo tem causado. Tudo isto é lícito, tudo isto é bem aceito aos olhos de Deus. Mas uma vez que no seu interior, quando você entra para o teu quarto, olha aí de novo Mateus 6,6, e quando você fecha a porta do teu quarto, ali já não é o seu pastor, já não é o seu líder, já não é o teu esposo que ora por você, a tua esposa que ora por você, não, ali é você e Deus. Irmãos, me perdoem, eu quero fazer aqui uma colocação dentro do que eu aprendi da palavra de Deus. É no tocante à Santa Ceia do Senhor. Quando nós pegamos na mão aquela simbologia, que é a representação mais óbvia da nossa intimidade com Ele, seria bom que você fizesse essa postura, tivesse essa postura. Eu estava conversando com o irmão a respeito desse assunto, e de você, ali da sua intimidade com Deus, você pedir perdão pelos pecados do mês anterior, porque isso é um ritual nosso de mês em mês, aqui a cada primeiro domingo do mês. Eu não sei, é costume, mas são costumes também foi feito para ser pensado, para ser rever. Nós precisamos rever alguns conceitos, porque não é lícito você pega a sua ceia e fica andando, fica trocando de irmãos para essa comunhão é pós-culto. Essa comunhão você tem antes do culto começar, depois que o culto termina, na cantina aqui do lado, mas quando você está
Entre para o teu quarto ali, sua ceia, é o corpo de Cristo, é o sangue de Cristo que está nas tuas mãos. Me perdoa se eu não estou sabendo expressar direito às vezes, mas a sua comunhão com Cristo tem que ser você e Cristo ali. Porque o intervalo que você está andando para trocar o seu cálice com o seu irmão, não que você não tenha comunhão com o irmão, mas precisamos rever que ali é o seu momento. É o seu momento de você entrar para a presença de Cristo e falar, esse aqui é o teu corpo. É o teu sangue, tu verteu na cruz do Calvário a favor dos meus pecados. Me perdoa. Por esses que eu cometi durante esse mês todo, por esses que... Me perdoa. Então, irmãos, isso agrega muito, muito. Me perdoa se os irmãos podem não entender mal, mas isso agrega sobremaneira na sua vida espiritual, porque é sua intimidade com Deus. E nós fazemos isso apenas uma vez a cada mês. E é bom a gente rever alguns conceitos, para que nós venhamos a suportar mais as divergências que a vida nos impõe, até mesmo dentro, né, das nossas denominações, para a gente poder crescer forte, saudável espiritualmente falando, porque só pode levantar o caído aquele que está fortalecido. E essa é uma forma muito, muito íntima, de um momento muito particular seu com Deus. Então me perdoe, eu não estou aqui julgando isso, o costume do ministério, porque não é só aqui, em vários ministérios acontece isso. Mas eu vejo, sim, de uma forma mais aceitável e mais acrescente na vida espiritual do indivíduo, é você realmente fechar os teus olhos e estar em comunhão com Deus. No momento em que você está participando ali daquela simbologia tão ímpar na vida do cristão. Amém, irmãos? Então é só uma observação. Os irmãos, os que não entenderam também não tem problema, mas é uma coisa que faz com que você venha a examinar as Escrituras e saber que ali você está buscando uma intimidade sua com o Pai, porque é necessário. E que Deus em Cristo Jesus, através de todos os ensinamentos em que nós temos buscado, nos cultos, nas escolas, nos estudos, venha testificar a nossa fé dia após dia, como igreja de Cristo Jesus, como noiva do Cordeiro que somos, uma noiva adornada, uma noiva que está sendo preparada, uma noiva que está sendo ali, de tempos em tempos, com as suas vestes sendo lavada, para que se torne mais branca do que a alva neve, porque vai ser assim que nós vamos entrar lá. Porque quando Ageu disse, no seu segundo capítulo de Ageu, verso 9, diz que a glória da segunda casa, ela é maior que a primeira. Existe uma glória na primeira casa. Existe uma glória nesse templo, aonde habita o Espírito Santo. Existe uma glória, mas essa glória ainda é terrena. Então, por que ele revela que a glória da segunda casa é infinitamente maior? Porque lá vai ser do jeito que vai ser, do jeito que ele prometeu. A glória de lá é uma glória ímpar que não terá dor, é uma glória que não terá perseguição, é uma glória onde não haverá mais disse-me disse entre os irmãos, extensões entre os irmãos. Essa é a glória da segunda casa, que aguarda a mim e a você. Esta é a grande promessa. E o melhor, não perca isso por nada. Pague o que tiver que pagar, mas entenda, a sua coroa, a sua salvação, o teu galardão lá está sendo preparado para você. É seu. Ninguém pode tirar esse direito de você. Ninguém jamais tirará esse direito de você. A não ser você mesmo. A não ser um abandono. Quando você entende que, muitas das vezes, já disse aqui, é difícil para muitos, para todos nós é difícil a gente prosseguir nessa caminhada, é difícil você continuar testificando essa fé, e muitos desistem ao longo do caminho, e muitos desistem, abandonam a fé. Eu conheço um amigo meu, pastor, que hoje formou uma dupla aí, está tocando música secular, está tocando no mundo. O homem, em pouco espaço de tempo, já está fazendo um sucesso, já está entrando nas mídias e fazendo sucesso. Olha como o inimigo é covarde.
Olha como o inimigo é covarde. Se a gente for ver essas bandas seculares aí, fica anos e anos de estrada buscando sucesso, o sucesso demora a vir. Este já está gravando, já está fazendo DVD, já está fazendo aquela coisa toda, já está nas mídias. E há pouco tempos atrás, o homem estava no altar com o microfone na mão pregando a palavra de Deus. O último verso do capítulo 9 de Lucas é o verso 62 do capítulo 9 de Lucas. Ele disse, isso não é só para pastor não, para mim, para você, para qualquer um que tenha um entendimento de que só em Cristo Jesus nós temos a salvação. Disse assim, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de entrar no reino de Deus. Você tem um conhecimento, independente de tempo que você o conhece, mas que você sabe que só Cristo Jesus, aquele que trocou de lugar com o Filho do mundo para morrer pelos meus e pelos seus pecados, se você tem esse entendimento, é certo que tenhamos que valorizar esse entendimento que nós temos. Temos que prosseguir na caminhada, temos que seguir em frente, gemendo, chorando, mas sempre acreditando que a glória da segunda casa é melhor que a primeira. Que a glória da segunda casa é infinitamente mais prazerosa do que essa que vivemos hoje. Porque embora em muitas perseguições nós achamos ainda tempos para celebrar, nós achamos tempos ainda para nos comunhar entre irmãos, nós ainda temos nosso tempo de alegria, embora somos perseguidos, embora somos, nós achamos tempos ainda para ter os nossos momentos. Aqui, imagina lá, aonde as ruas são de ouro e de cristais, aonde não haverá mais dor, não haverá mais nada disso. É a nova Jerusalém que Ele está preparando para mim e para você. É a nossa cidade santa, é a nossa promessa, é o nosso estado final de todo esse apanhado de segmento, de crença religiosa, sabe? É lá. E o caminho é estreito. E o caminho é estreito, porque a porta também é estreita. E quando você está no caminho, quando você caminha em direção a esse propósito, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Por que você não está sendo atingido? Porque você está no caminho, você está no centro da vontade de Deus. Muitas das vezes, escorregamos um pouquinho para a direita ou para a esquerda, aí vem uma coisa ou outra, quer tentar nos atingir, quer nos parar, você volta para o centro da vontade de Deus de novo, e você continua no justo, reto, perfeito e adorável caminho. Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade absoluta, Ele é a vida eterna nele mesmo, é nosso. É nosso. Capítulo 11 de João. Marta, 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 eu sou o caminho. Marta, Marta, eu sou a verdade, eu sou a vida. Crê em mim, para que morra na carne e viva em mim mesmo. Foi exatamente isso que ele disse. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. Só tem vida eterna por intermédio de Cristo Jesus. De Cristo Jesus. Ele é. Nós sabemos disso. Ele é. Muitas das vezes nós não necessariamente duvidamos disso, mas por causa de uma situação ou outra, a nossa fé se abala ao passo de entender, de pensar às vezes que, será que estamos fazendo a coisa certa? Será que estou agradando a Deus do jeito que eu estou? E você consulta o seu interior, você consulta a sua mente, você consulta a si mesmo e não acha nada de tão agravante assim. E por que das perseguições? Porque faz parte do processo. Faz parte das aflições. Faz parte do caminhar.
faz parte das pedras que estão pelo caminho. O caminho é pedregoso, o caminho é espinhoso. Então é lícito, é necessário que de vez em quando a gente, para quê? Para testificar a nossa fé que nós estamos no caminho certo. Não existe evangelho, irmão, sem cruz. Não existe renúncia sem cruz. Não existe uma vida em Deus sem ser tentado pelo vil tentador, pelo inimigo. Porque esse é o papel principal dele. Ele não preocupa com quem está lá. Porque quem está lá, ele acha que é dele, acabou, ele acha que está ali é dele. Embora ele não tenha todo o conhecimento do futuro, se pertence somente a Deus. Mas quando ele vê você, a mim, aos pastores, a qualquer líder religioso, pegar a Bíblia Sagrada, colocar seu paletó, sua melhor roupa, vir para a igreja, pregar, a única coisa que ele vai fazer é se levantar sim, ele vai se levantar. Ele vai se levantar, porque ele não quer ir para lá sozinho. Ele não quer estar lá sozinho. Ele quer tirar aqueles que estão na presença de Deus, para quê? Para envergonhar a Deus. Mas aquele que nos escolheu como filho, não erra. Somos filhos. E se somos filhos do mesmo Pai, aqui pode ser que não habitamos a mesma casa. Mas lá, quando ele vier fazer o apanhado de toda a tua igreja, Batista Vereda, Quadrangular, Assembleia de Deus e tantas outras denominações que professam a mesma fé genuína aqui, abrindo mão das idolatrias, dos poste-ídolos, dos pecados absurdos que escandaliza o nome dele. Todas as denominações que professam a mesma fé genuína na palavra de Deus, subirá junto com a Igreja Batista naquele grande dia. Todos, porque somos um em Cristo Jesus. Denominações várias, mas a mesma fé testifica pela palavra.